Recording in progress. Olha só, vocês estão ligados que hoje a gente vai fazer uma live sobre questões Enem que envolvem cidadania. Então, eu escolhi aspectos bem diferentes da cidadania, como é que se constitui, como é que se constituiu ao longo do tempo, o que significa a cidadania para as provas do Enem. E tu vai ver que a cidadania vai estar, primeiro, dentro de um processo de identidade, naturalmente, né? E também vai envolver significativamente minorias, tá? Então, eu selecionei 10 questões, que daí provavelmente a gente vai conseguir fazê-las todas. Algumas dessas questões têm graus de dificuldade bizarramente diferentes. Algumas até, vamos combinar, talvez impossíveis. Já a primeira, desculpe começar com ela, mas é a realidade. Já a primeira é meio bizarra, que é a questão 111 da página 11. Então, já vou compartilhar a tela. Deixa eu só ver se a Nathalie entrou. E aí a gente vai, então, para o livro 2 de Prática de Provas. Share, compartilhar, tá? Olha só. Nessa questão, deixa eu botar para cá. Vamos botar uns dois para dentro. Marina Matos e Nathalie. Cara, nessa questão, primeiro, assim, ó, como nós já mandamos, né, as questões antes, eu vou pressupor que vocês já fizeram, e vou te perguntar assim, ó, tem uma baita sacanagem essa questão, que é deixar o título no original, que é uma variação regional, desse cuitelinho. Alguém foi pesquisar o que é o cuitelinho, que faz aqui o título? Cara, mas que vergonha. Você tem que dizer esse não com essa cara de vergonha mesmo, tá entendeu? Cuitelinho, na realidade, é um nome antigo, regional, na realidade, para beija-flor. É por isso que naquela partezinha do poema, primeira estrofe, último verso, diz assim, ó, o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. O cuitelinho beija-flor tá no botão da rosa. E aí, se cair, ele para de se alimentar, entendeu? Qual é a razão, hoje, Jéssica, qual é a razão desse poema estar aqui numa live sobre cidadania, tá? Ele vai envolver, pessoal, vários aspectos da cidadania. Então, o primeiro está aqui, ó. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espraiam. Quando eu vim da minha terra, me despedi da parentaia. Quais são as duas situações de cidadania importantes? Cara, isso aí tem que anotar, entendeu? Primeiro, tu tem um indivíduo que está fazendo uma viagem pelo país, correto? É uma estratégia de conhecimento, reconhecimento geográfico, reconhecimento territorial. Vocês estão ligados que esse é um poema antigo, na realidade. Cara, até vou descompartilhar para ver se vocês lembram disso ali, que ó, o Cuitelinho, o enunciado vai dizer, é uma canção de criança daquelas antigas, ok? Eu acho que vocês já não pegaram mais essa fase em que as crianças aprendiam canções. Você lembra de canções infantis? Hoje a maioria delas, inclusive, proibidas pelo politicamente correto, tipo Atirei o Pau no Gato. Agora tem até versões politicamente corretas, tá? Onde é que agora as crianças não aprendem mais essas coisas horrendas, né? Politicamente incorretas, elas aprendem funk no seu tocador de música no celular, bem melhor, tá? Onde é que as crianças aprendiam? Onde é que se aprendia essas músicas infantis, como essa aí do Coitelinho, tá? Na rua, no convívio social, ela mesma uma forma de identificação, tá? Então, a primeira que eu queria que tu destacasse é o reconhecimento do espaço geográfico. Então, o cara faz uma viagem, ok? Uma segunda coisa importante, que também está presente nas músicas populares, né? Tu viu que tem uma condição linguística diferente. Tu viu que ele está falando, vamos colocar entre aspas aqui, errado, né? Tipo, eu me despedi da parentaia. E olha o erro de concordância, onde as ondas se espraiam e não se espraiam, correto? Mais abaixo ele vai dizer, eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia, enfrentei fortes batalhas. Mesmo que nós não saibamos, dá para supor, tá? O indivíduo com essa linguagem naturalmente vem das camadas populares, né? Então é um cara que tem uma visão geográfica do país, vem de classes populares, tá?
ele menciona, por exemplo, Mato Grosso, e essa parte aqui, ó, vamos ver se alguém adivinha essa parte aqui. O que tem a ver, pessoal, com a Constituição da Cidadania? Ele dizer: dei em terras paraguaias, lá tinha uma revolução, enfrentei fortes batalhas. Cidadania, o que tem a ver? Guerra do Paraguai, dos negros? Claro, não, e não só, talvez, dos negros, né? Mas está ligado, João, que a guerra em si, ela é um elemento relevante de identificação de cidadania, né? Tipo, de união do país, correto? Então, aqui tu tem a questão geográfica, o indivíduo de classe social não privilegiada, ok? E a participação na guerra. É por isso que o gabarito aqui da letra C, formação da identidade nacional por meio da tradição oral. O Cutelinho é uma canção que passa de tradição oral e marca a forte identificação geográfica, ou nacional, pela geografia, classe social, identificação com a guerra. Beleza? Cuitelinho, então, beija-flor. Muito bem. A nossa próxima, gurizada, aqui vocês devem perguntar, até eu reduzir para vocês puderem perguntar mais. Aqui a gente tem, essa aqui é muito boa, essa questão 14. Pena que alguns dos mais liberais, hoje a gente pode falar mal dos que não puderam vir na live e que pediram para eu gravar, tipo o Gabriel Welter. Tá? Os mais liberais aqui teriam dificuldade com essa questão, tá? Gabriel, tu que vai ouvir daqui a pouco, tu que vota no Novo, essa questão que diz assim, ó, teatro do oprimido, difamando, coitado do guri. Galera, esse teatro do oprimido aqui, essa é uma das questões que o Enem faz. Aí tu vê para quem é conservador, né? O cara nem nota como ele está sendo envolvido por uma mentalidade um pouco mais não liberal no sentido positivo, tá? Liberal no sentido social, não liberal neoliberal, tá? O teatro do oprimido, que é uma manifestação que começa a surgir no Brasil, como várias outras, a partir das décadas de 50 e 60. Usado aqui, ó, nós estamos falando de uma coisa que teoricamente é velha, década de 60, tá? Mas revolucionária. Me identifiquei completamente, porque eu também venho da década de 60, tá? Todas essas manifestações que tu vai dizer, o teatro do oprimido e por diante, tem uma marca característica, uma frase que eu quero ressaltar, que tu vai usar em várias outras similares, tá? A partir da quinta linha, partindo do princípio, todo mundo achou? O cara diz assim, ó, aqui onde está o cursor, partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, a linguagem teatral deve ser coloquial. Aqui tu já tem uma questão estética revolucionária, que é, digamos assim, deselitizar a arte, correto? Deixá-la acessível ao cidadão comum, tá? E essa segunda parte aqui, ó, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e amplie suas possibilidades de expressão, ou seja, a ideia do teatro do oprimido é que o oprimido seja o protagonista, correto? Cara, isso é hoje comunismo na veia. Isso é contrário ao Guedes dizendo, nosso ministro da Economia, que doméstica não pode ir para Miami. Pobre não pode ser protagonista. Vejam que o teatro de oprimido tem 50 anos e ainda combate exatamente o que o neoliberalismo hoje propõe. Bah, hoje eu estou completamente comunista. Isso é o efeito de Grêmio e Fortaleza que vem depois, entendeu? Eu estou revoltado. Contra alguma coisa eu tenho que me colocar. Tá? Deixa eu lembrar um detalhe, tá? Existem várias outras manifestações culturais brasileiras que vêm com esse do oprimido, tu tá entendendo? E todas elas ainda contestadas. Me digam uma manifestação cultural brasileira, tá? Que tem esse sobrenome do oprimido e que hoje é contestada no meio político brasileiro. Os índios? Não, cara, que tem esse nome, manifestação que tem esse nome, esse sobrenome. X do oprimido. Todo mundo sabe. Começa com P. Essa live vai ser interrompida por insuficiência de conhecimentos. Gurizada, vocês conhecem um livro e uma proposta pedagógica chamada Pedagogia do Oprimido, né? Que durante os últimos 2 anos vem sendo sistematicamente atacada por posições políticas mais conservadoras, né?
Inclusive, vocês lembram, pô, o Paulo Freire foi chamado por esse governo de energúmeno, pessoal, de idiota, com essas palavras especificamente. Vocês lembram que faz 3 semanas se comemorou o centenário de nascimento do Paulo Freire, né? E vocês lembram que o Google destinou uma homenagem ao Paulo Freire que ficou 24 horas como símbolo do Google, entendeu? Essas manifestações todas do oprimido, elas ainda são ferozmente combatidas porque elas querem exatamente aquilo que aquela frase diz ali, dar voz ao oprimido, fazer com que o oprimido seja protagonista. Nome disso hoje em dia, como é que as pessoas chamam isso? Comunismo, correto? Vamos dar uma mas não é, né? Pelo amor de Deus. É só conservadorismo. Dá uma chegadinha na página 15 para a questão 120. O pessoal, nem contestei o gabarito ali, né? Aqui nessa 14, o gabarito é C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo. Tudo bem aqui? Se ao invés de Teatro do Oprimido, João, eu estivesse falando sobre o livro do Paulo Freire, tá? Pedagogia do Oprimido, eu faria exatamente a mesma frase, mas ao invés de linguagem teatral, eu diria, por exemplo, suas ferramentas pedagógicas, sua mentalidade pedagógica, sua filosofia pedagógica pode ser democratizada, correto? Nesse sentido, pessoal, vocês assistiram uma aula que eu dizia mais ou menos isso, né? Não tem como, por exemplo, a gente dar a mesma aula no Mótula, ou, por exemplo, se a gente descer a pé, tá, durante 10 minutos e for até a Vila dos Papeleiros ali, tá? Eu não posso dar a mesma aula, vocês concordam? Se eu estiver alfabetizando uma criança no Farroupilha, no Bom Conselho, nas escolas mais elitizadas de Porto Alegre, eu não posso ter as mesmas ferramentas, entendeu? Como é que eu faria? Vamos dar um exemplo, Mesquita, tu que foi alfabetizado em Gramado, numa escola de elite, tá? Como é que eram as frases, Georgia, que as professoras usavam lá na escola da Ana Clara Mesquita? Papai comprou a Ferrari, tá entendendo? A mamãe voou a Miami. Não tem como a gente fazer uma criança da Vila dos Papeleiros vai perguntar se Ferrari é de comer, tu entendeu? Se Miami é bem passada ou mal passada. Não faz sentido eu fazer isso. Essa é a ideia do Paulo Freire. Tu alfabetiza com as ferramentas que a pessoa tem, tu entendeu? E não com aquilo que o professor quer obrigar a pessoa a fazer. Nesse sentido, na alfabetização, o aluno é protagonista, correto? Coisa que não se aceita desde então. Beleza? Imagina a tua escola lá em Gramado. Papai comprou a Ferrari. Papai trocou a Lamborghini. Vamos ver agora, na página 15, a questão 120. Aqui tem uma questão, pessoal, interessante, porque vai nos dar uma dimensão importante dessa questão do projeto literário. Tá? Vocês lembram? Aqui talvez não seja o melhor dos focos, mas ele mostra que o melhor dos exemplos, tá? Já vou te dizer qual é o melhor, que o romance regionalista brasileiro, o homem e a paisagem de determinadas regiões nacionais são relevantes. Vocês estão ligados que isso aqui ainda está dentro de uma espécie de inclusão, de aceitação da população de diversos lugares diferentes. Aqui a gente está, é o Franklin Távora da década de 20, né? Aliás, 1870, perdão, final do romantismo, tanto que fala do gaúcho aqui, do Viana Mug, tá? Então está dentro do conceito de cidadania, correto? O gabarito aqui é a letra C, o acentuado realismo do vocabulário, a temática local, a vida do homem face à natureza e por diante. Tá? Talvez seja por isso, aqui tem várias coisas interessantes para dizer, que o Nordeste nos ganhe nessa questão de representatividade, né? Porque eles têm mais romancistas nordestinos, então a gente se acostumou mais com a linguagem deles, o dialeto é mais popular, digamos assim, nas mídias, enquanto a gente tem bem menos gaúchos que conseguiram fazer essa integração, né? Mas eu queria colocar um detalhe importante aqui. Tu entende a relação disso com cidadania, né? Muitos desses autores colocaram como protagonistas os caras locais para que eles fossem entendidos como membros dessa comunidade enorme aí que é o Brasil, de ponta a ponta, desde o nordestino até o gaúcho. O gaúcho, talvez mais representativo aí nesse rol, vai aparecer muito depois, né? Que é o próprio Érico, né? Lá na década de 50.
e mais propriamente forte com O Tempo e o Vento na década de 60, né? Com a trilogia inteira. Nesse período aqui, um pouquinho depois, a gente tem um gaúcho relevante, né? Que é o Simões Lopes Neto, que vai entrar ali, década de 1900, correto? Mas a gente não está plenamente representado. E ao invés de usar, pessoal, como modelo, talvez se associe melhor, tá? Esses autores, Franklin Távora e o próprio Mug, que é um autor desconhecido. Quem é, pessoal, o autor literário mais relevante que imaginou fazer um projeto nacional de literatura? Isso é importante até para a literatura mesmo, né? Quem é o cara que planejou representar o Brasil com suas obras? Ai, ai, ai. Cara, tem um cara que fez livro sobre o Nordeste, que fez um livro horrível, uma falcatrua completa sobre o Rio Grande do Sul, onde ele nunca teve. Ah, O o Entendeu? José José de de Alencar. Alencar? Isso, que fez O Gaúcho, que é um livro péssimo, entendeu? Mas a ideia era representar o Brasil de ponta a ponta. Lembra da realidade nordestina, a própria realidade carioca, que era a origem dele e por diante, né? Então, esse mapeamento geográfico faz parte do processo de integração. E aí chegamos aqui na questão 112 da página 27. 27, 112, em que eu vou dizer um negócio agora, pessoal, que vocês não vão acreditar, porque eu vou exercer uma tolerância tibetana agora aqui com uma boa parte da população do Brasil. Eu acho o Policarpo Quaresma, que é o foco dessa questão aqui, questão que vai dar, não sei se vocês notaram, todas essas questões até agora deram letra C de gabarito, tá? Então, na dúvida, essa questão é de cidadania, tu marca a letra C, tá? O Policarpo Quaresma, para mim, é um dos melhores personagens para representar o cidadão brasileiro hoje, tá? Quando vocês discutirem por questões políticas com alguém na família, tá? Eu acho que antes de tu pensar que o cara é louco, demente, reacionário, genocida, o eleitor, na maior parte das vezes do Brasil, ele é ingênuo, entendeu? Ingênuo, eu poderia dizer assim, né? Vocês podem não concordar, tá? Mas é isso que eu penso para conseguir dar aula de vez em quando, tá? Eu estou dizendo ingênuo, talvez para não dizer burro. Basta que tu olhe, por exemplo, em quase toda a nossa história, os diferentes graus de aprovação de muitos presidentes, né? Se tu pegar o grau de aprovação, por exemplo, do Bolsonaro no início e hoje, se perguntar o comentário, não sei se concorda, Marina, a tua avó, por exemplo, que votou no Bolsonaro, o que tu vai dizer para tua avó? Agora tu vai ironizar a tua avó, tu vai chincalhar a tua avó, fazer arminha na tua avó, entendeu? Dizer que ela é genocida. Não. Talvez ela tivesse uma intenção lá de destruir com o PT. Como as pessoas dizem isso? O PT terminou com a minha vida, agora vamos terminar com o PT e tal, sem ver o abismo no qual ele estava se lançando. Quantos de vocês já ouviram aquela frase assim, não vou votar no Haddad, não vou votar no PT ou no Ciro, eu já votei na esquerda, eu sei como é que a esquerda é, agora eu quero ver como é que é isso. Bom, tá vendo agora, correto? Então, na realidade, talvez haja uma ingenuidade política. Vocês já leram o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Vamos combinar, o personagem, eu acho ele um pouco irritante pela ingenuidade, porque ele é um cara bem intencionado, você entendeu? Todas as tentativas que ele faz, e, vejam, nós estamos no início do século XX, é uma cidadania recém-constituída, então o que o cara quer é agregar na cidadania. Só que as propostas são todas bizarras, e a ingenuidade é ele compartilhar isso, entendeu? Então o gabarito ali dos elementos, vamos voltar um pouquinho para a questão, quando ele vai dizer na letra C que a construção da pátria está ali o nacionalismo, a partir de elementos míticos como a cordialidade, a riqueza do solo, a pureza linguística, condiz a frustração ideológica. Cara, isso é uma definição do eleitor político de hoje, seja ele de esquerda, seja ele de direita, correto? Tu acreditou no PT, tu tá na letra C. Tu acreditou no Bolsonaro, tu tá na letra C, correto? Não sei se vocês não concordam, estou mexendo um pouco azedo hoje, mas é a realidade. Tudo bem, vamos a 41. Beleza. Tudo bem. Cara, na 41 tem uma questão muito legal. Essa 112 aqui, que compara o texto do Caminha. Vocês já leram a Carta do Caminha, não? Alguém já leu? É muito recomendável a leitura.
Porque tu tem uma noção... Claro, é chato, é complicado, é legal de ler numa aula com um cara te explicando, tu entendeu? Mas é uma visão do colonizador perfeita. E o que eu gosto nessa questão é que ele coloca essa visão. Tu vê que o gabarito dessa questão, eu não sei como, mas é a letra C, tá? Vai dizer assim, ó, a carta é testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da Terra, né? Um olhar cheio de interesse. É impressionante, pena que vocês não leram, como ele descreve, Jéssica, com foco super objetivo nas vestimentas dos índios, se eles tinham metais ou não tinham metais, se tinha alguma coisa de valor ou não tinha valor, tu entendeu? Basicamente é um olhar de um ladrão, assim, tu entende? Perfeito. E, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. É muito legal porque ele já coloca os nativos numa expressão de um pouco fragilidade, inquietação, medo, insegurança e por diante, ok? Vale muito a questão, e eu insisto bastante nisso, assim, vale muito a questão sob o ponto de vista também da minoria, tu entende? Para o Enem, as minorias continuam sendo minorias, correto? Talvez algumas minorias não tenham aparecido, como a gente já comentou, né? Pelo menos uma minoria da comunidade LGBT desapareceu, correto? Mas elas continuam valendo como minorias. Selecionei também aqui, pessoal, da página 76, primeiro porque eu acho esse poema sensacional, apesar da sua violência. Essa é uma questão que a gente já fez, vocês devem lembrar, que é um retrato da tortura durante a ditadura militar, que eu acho, né, pelo menos até 2018, era um dos depoimentos talvez mais, como é que eu vou te dizer, contundentes, assim, da nossa brasilidade, tu entendeu? Pelo menos até 2018 a gente reconhecia na população brasileira que houve a ditadura e que houve a tortura, tu entendeu? Hoje se entende, pelo menos uma parte da população, de que ou não houve a ditadura ou que ela não foi tão ruim assim, e ainda que a tortura era um instrumento de relação, digamos assim, aceitável, tá? Deixei essa questão aí porque ela faz parte, tá? Se tu pegar o histórico do Enem, pelo menos até 2019, 18, na realidade, perdão, permaneceu essa ideia da tortura. Faz 2 anos que não cai, mas está aí. Okay? Como diz a canção, o golpe está aí, né? Cai quem quer. Vamos à página 93. Questão 112. Parece questão 12. E olha só, nessa questão aqui tem uma pegadinha, pessoal, que é o seguinte. Página 93. Questão 12. Cuidem aqui antes que alguém se passe. O gabarito não é C, correto? O gabarito é A. Eu deixei a questão da língua tupi aqui, tá? E eu fiz essa questão, eu acho que vocês não têm mais engano, tá? O gabarito é o mais evidente possível, fala sobre o papel do tupi na formação do português brasileiro, que contribuiu efetivamente para o léxico, tá? É o que mais a gente pode dizer, tá? Que as línguas indígenas contribuíram para a formação do vocabulário no português. Deixa eu perguntar um negócio importante aqui, enquanto vocês devem estar com essa questão aberta aí nos seus respectivos dispositivos. O máximo que tu pode dizer, pessoal, das línguas indígenas africanas é que elas contribuíram com o quê? Vocabulário e o que mais? Que outros traços elas contribuíram? Diz aí, Mariana. A cultura? Não, mas eu digo assim, ó, traços linguísticos. Porque o que tu não pode concordar, tá? O português brasileiro ainda é uma língua de origem europeia. Tipo, ainda é português que nós falamos aqui ou não? Sim. Com certeza, né? Ela tem influências, mas hoje, olha, a quantidade de questões que mencionam que o português brasileiro é uma mescla de línguas indígenas e africanas, isso não é verdadeiro. É uma língua de origem europeia com adendos, adesivos superficiais indígenas e africanos. Tanto que qualquer europeu que venha ao português, venha ao Brasil, a língua é perfeitamente intercomunicável. É como o português, por exemplo, o inglês britânico e o inglês
americano, ou ainda, mais audaciosamente, o inglês australiano, em que vai ter uma diferença, e aí vem aquilo que tu não falou, Marina, tem uma diferença de vocabulário, mas tem uma diferença de sotaque. As línguas indígenas contribuíram para o accent, para variações fonéticas com as quais o português de Portugal não teve contato. O português africano teve contato com outras e aí por diante. Mas isso não constitui uma diferença de língua, constitui um sotaque e um vocabulário diferente. Beleza? Eu escolhi essa questão também porque ela tem uma identificação, até uma palestra inusitada que eu estou preparando, que vai fazer muito sucesso com o público, que eu com certeza, que eu vou fazer, que é assim, ó, vocês estão ligados que até o século XVIII, a língua dominante no Brasil, essa chamada língua geral, o tupi, nós já falamos sobre isso, né? Não, era impossível, naturalmente não podia esperar que os indígenas aprendessem o português. Então foi necessário que jesuítas, bandeirantes e os próprios, numa parcela bem inicial, até o 1800, os próprios membros da administração do Brasil, os representantes da coroa, aprendessem o tupi. Então, quando a família real chegou no Brasil, ela se deparou com um quadro bizarro em que membros da burocracia de Portugal, grande burocracia portuguesa, vamos combinar, né, famosa na Europa, se comunicavam em tupi com os bandeirantes. Isso foi caótico. Eu imagino eles dando pulinhos aonde nós estamos, tu está entendendo? Dando pulinhos, sai aquelas figuras bem caricaturais, com as coxinhas de galinha saindo dos casacos, assim, tu entendeu? Aí, Pombal proibiu terminantemente qualquer comunicação com os indígenas, aliás, com a burocracia portuguesa, com o tupi. Então, os bandeirantes, porque vejam, já havia bandeirantes nascidos no Brasil com uma língua nativa tupi sem falar português. Então, tu tinha um cara que era de origem portuguesa e que não falava português. Aí, Pombal e a burocracia proibiram completamente. Aí começa, no Brasil, a história do ensino brasileiro, feito exclusivamente em português e não mais em tupi. Aí teve a saída dos jesuítas e as línguas indígenas começam a desaparecer completamente. Então não tem mescla de línguas, correto? Tem uma influência. Gurizada, sempre que tu diz influência, quero dizer o quê? Por exemplo, a língua contribuiu com o vocabulário, a língua contribuiu com fonemas, mas continuam línguas completamente separadas. Beleza? Muito bem. Vamos então agora à questão 102, 101 na página, não, questão 36 na página 101. Finaleira total, página 101, questão 36. E aí, cara, essa questão aqui é de sacanagem. Eu vou deixar só essa imagem na tela aqui. Vocês acertaram essa questão, não? Não tem como, né, Marina? Tipo, não tem como. Vou explicar rapidamente aqui, a gente ainda tem um tempo bom, mas não vou me alongar. Essa questão, essa ilustração é do cara chamado Rubem Valentim, tá? Que é um cara que trabalha elementos da cultura afro-brasileira, tá? Aí ele vai fazer uma ligação, o enunciado só de sacaneia, ele faz uma ligação com signos de religiões afro-brasileiras, tá? E com modernismo, correto? Então, tu sabe que isso aqui representa, de alguma forma, signos de religiões afro-brasileiras e tem a ver com o modernismo. Só que esse modernismo, se tu olhar a data, não é o modernismo da Semana de Arte Moderna, tu entendeu? É parecido com um dos símbolos de Umbanda, que o João falou. Por isso o gabarito vai dar a letra C, fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia, tu entendeu? Cara, mas assim, ó, eu não sei, eu não sabia que tu era umbandista, mas mais alguém além do João e eu, tá? Sabem o que é isso aqui? Tipo, João, eu sei, porque durante um longo... Depois, essa história é uma história muito longa, não posso contar agora, tá? Mas durante um longo tempo, numa atividade profissional que eu tinha, eu tive que frequentar terreiros de Umbanda. Fiquei 1 ano e meio frequentando, tá? Depois eu explico qual era a atividade profissional, tá? E aquela figura que está ali, Marina, é uma das figuras principais da Umbanda por causa do seguinte, tá? Quando começa, tem vários rituais diferentes, tá? Umbanda, Candomblé e por diante, mas o padrão e o mais comum que tu vê em Porto Alegre é o ritual da Umbanda começar com as pessoas cantando, tá?
E essa cantoria, ela serve para sensibilizar um médium que vai incorporar uma entidade. Isso aí mais ou menos vocês conhecem da Umbanda, né? Quando tu vai numa sessão de Umbanda, tu está falando com entidades incorporadas por médiums, tá? Nem sempre, se o médium não tem uma capacidade muito desenvolvida, tá? Ou se ele não incorporou plenamente, ou se ele não tem um grau de consciência, nem sempre tu não sabe qual é a entidade, tu entendeu? Todo médium, homem e mulher, pode incorporar qualquer tipo de entidade. Então, para que fique clara qual é a entidade, quando o cara está incorporado, as pessoas que estão conduzindo a sessão dão um quadradinho para ele. E aí, nesse quadradinho, ele desenha o símbolo da entidade. Então, tu sabe se é Iemanjá, São Jorge, aí por diante. Claro que a pessoa que está ali tem que conhecer os símbolos de cada uma das entidades. Só que ali está bem estilizado, porque, não sei se vocês já viram, em todas as religiões que têm mediunidade, a tendência é que a pessoa fique num estado de torpor, tu entendeu? Então, ela não desenha figuras retilíneas. Vocês já viram alguma religião que tem no espiritismo também assim, né? A gente vê muito nos filmes. A pessoa não está num estado plenamente consciente. Então ela faz desenhos que são mais rústicos. E o Valentim fez um desenho muito retilíneo, que pode até lembrar outras coisas medievais e aí por diante. É isso aí, é um estado de... O João conhece muito Umbanda, né? Nem sempre, porém, João, tem tambor, tá? O lance do tambor, ele varia bastante com tipologias de religião de Umbanda. A tendência naquelas que tu vê mais abertas ao público, digamos assim, que o transe ele é mais sutil, correto? As de tambor, que eu também frequentei na minha atividade profissional, elas são mais participativas, entendeu? Mas realmente não tem ali, não tem como, Marina. A referência externa ali, ela completa. Se o cara não soubesse, aí teria que acabar chutando. E tem muitas variações possíveis de resposta ali. Aí eu acho que o Enem se passou. Eu acho que a maioria, não sei se vocês têm alguma questão para discutir, mas muita gente fica com a letra E, tu entendeu? Agora, A e B não tem como tu responder. Não tem nenhum indicativo que tenha a ver com urbanização ou elementos da paisagem. Aí seria um chute bem ruim, né? Depois a gente tem uma na 102. Essa questão aqui, deixa eu só ver, eu quero chegar na... A 102 da 40 eu deixei porque uma das marcas mais características da, da nossa presença assim, aqui no Brasil é a questão do preconceito, que eu acho que está muito bem marcado ali, né? E eu acho que é super atual, porque o cara tem um preconceito contra uma mulher que hoje a gente poderia dizer que é doméstica, né? A atividade que ela faz é trabalho braçal em casa, tu entendeu? Eu acho a questão bem crua, assim, bem cruel, mas também bem verdadeira, né? Como é que ele usa no gabarito da letra A para falar preconceito, tá? Predomínio de estigmas de classe e raça. Vocês lembram desse texto aqui? Ele menciona a cor, o cheiro, a higiene da pessoa, mas numa visão clássica do racismo, né? Vocês veem isso no cotidiano, né? Tipo, ainda predomina uma ideia de cor e de racismo no Brasil, na área de saúde, nítida. Vocês todos conhecem aquele episódio de Grey's Anatomy, que o cara chega no hospital e não quer ser atendido por uma... É no Grey's Anatomy, né? Não quer ser atendido por uma médica negra ou médico negro. Aí naquele plantão ali o médico é negro, a médica que está atendendo é negra, a enfermeira é negra, aí o cara pede para chamar o diretor do hospital que é negro também. Aí ficam uns 4 ou 5 juntos. Cara, o que tu tem é isso aí. O famoso é matar ou morrer. Uma outra situação que eu vejo direto, assim, essa questão da negritude, é como ainda tem situações da medicina que tu não vê negro atuando na saúde, né? Vocês conhecem, por exemplo, dentistas negros? Marina, é desproporcional a médico. Tem muito mais médico negro do que dentista. Talvez pela situação invasiva de meter a mão na boca ou se aproximar da pessoa, tu entendeu? Alguém já tinha pensado nisso, né? É uma coisa, é o famoso enterro de anão. Quantas vezes você já viram enterro de anão, tu entendeu? É isso aí, não? Alguma coisa tem que estar errada nessa história, né? E a última questão que eu quero fazer, que é da página seguinte, vamos apressar aqui antes que nos tirem do ar,
a gente vai ser tirado abruptamente, tá? Essa bela questão que usa Fim de Semana do Parque, dos Racionais, que denuncia a qualidade de vida dessas comunidades pobres, e o gabarito é letra D, implica condições desiguais de acesso ao lazer. Cara, é difícil dizer que o Enem não é uma prova bem posicionada nessa questão social, né? Só pelo fato de pedir Racionais e dar resposta, que a interpretação da música dos Racionais dá mega perfeito. Pelo menos a prova de linguagens não largou do osso do social. Vocês querem se pronunciar alguma coisa em relação ao comunismo, ao neoliberalismo, ao resultado de Grêmio e Fortaleza? Aceito qualquer amparo nessa hora difícil. Tudo bem? Então tá, pessoal, nós já vamos ser derrubados aqui pela nossa sessão de 40 minutos. Cara, fica só uma dica. Olha o que é a foto da Nathalie. Que estilo, hein? Não é todo mundo que tem uma foto dessa no Zoom. Parabéns, Nathalie. Até a semana, então. Próxima semana, pessoal, questões de artes. Vai valer bastante a pena. E valeu, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, Tchau, valeu. senhor. Obrigado. Valeu, Tchau, senhor. gente. Boa noite. Sobre qualquer coisa. Valeu. Muito bem. Muito bem. Ah, não sabia que tu era dos loucos da